Então, vamos lá. Conferência familiar entra bastante em comunicação também. Então, talvez eu possa complementar alguma coisa das questões que ficaram. Deixa eu compartilhar minha guia. Alguém pode me confirmar se está dando certo o compartilhamento? Tudo certo, Bia. Então, tá bom. Então, nós vamos falar de conferência familiar. Primeiro, eu quis trazer essa frase, né? Que o maior problema da comunicação é que nós não ouvimos para compreender, a gente ouve para responder. Então, talvez quando a gente conseguir ouvir realmente para compreender o que o outro está falando, a comunicação vai ser um pouquinho mais tranquila entre as partes, né? Como a Madalena falou, sempre tem quem fala e quem recebe. E a comunicação é a interação dessas duas, né? Dessas duas pessoas. Ela não acontece de forma unilateral. Como boa médica de família e comunidade, né? A gente tem esse pensamento sempre individual, familiar e comunitário. E aí, quando a gente fala de conferência familiar, de comunicação, o que que é importante em cada um desses âmbitos? Então, na esfera individual, é muito importante que a gente entenda que a pessoa é o centro do cuidado. E até hoje, das ferramentas que eu conheço, a melhor que tem para a gente colocar a pessoa realmente no centro do cuidado é o método clínico centrado na pessoa. É uma ferramenta que pode ser utilizada por todos os profissionais de saúde que analisam as expectativas, os medos, a experiência da saúde e da doença para aquela pessoa. Como a gente falou ontem, a dor de cada um, ela é extremamente individual, né? Ninguém tem a mesma dor. Então, a gente entender isso através do método clínico centrado na pessoa pode ajudar muito a gente nesse processo de comunicação. A habilidade de comunicação não é algo que está presente em todos os cursos da saúde, mas quanto mais nós formos atrás de saber habilidade de comunicação, proporcionalmente nós seremos trabalhadores de saúde melhores. No âmbito familiar, existem várias ferramentas, né? Trouxe algumas aqui para a gente conversar. Então, tem a conferência ou a reunião familiar, que é o que eu mais vou falar hoje. No cuidado paliativo, é uma prática muito comum e necessária. Então, ter esse momento de reunião com a família. A própria visita domiciliar não deixa de ser uma ferramenta onde você entra no que é sagrado para aquela pessoa e aquela família, que é a sua casa, que é onde ela mora, onde ela vive, onde ela construiu os seus laços. Então, essa visita domiciliar pode ser um recurso também para a gente conseguir entender melhor o que está acontecendo com aquela família e com aquela pessoa. O genograma é como se a gente pode construir junto com a família. O que que é o genograma? É como se fosse uma árvore genealógica, né? Você vai colocando ali a pessoa no centro do cuidado, com quem ela mora, com quem ela vive, pais, irmãos. E aí a gente pode ir colocando quais são, por exemplo, os problemas de saúde que acometem essa família. A gente consegue perceber padrões que vão se repetindo, né, de forma vertical. Então, olha, a avó tinha enxaqueca, a mãe tem enxaqueca, a filha também tem. Ou então, comportamentos, por exemplo, gravidez na adolescência, etilismo, como as coisas vão se repetindo, para a gente entender o modo de organização daquela família e poder fazer intervenções para que talvez mude alguma dessas atitudes aí. Quando a gente analisa o genograma na horizontal, a gente consegue ver os ciclos de vida, que também é uma outra ferramenta. Então, entender o ciclo de vida que aquela pessoa está faz toda a diferença na comunicação e no cuidado. Uma pessoa que acabou de deixar os seus filhos, que seus filhos casaram, saíram de casa, ela está naquele momento do ninho vazio. Uma pessoa que acabou de casar e vai ter filho novo, está construindo uma vida nova, aprendendo a morar sozinho, enfim, está em outro momento. Então, entender esse ciclo de vida não tem tanta relação com a idade, né? Não necessariamente, mas tem a ver com o momento que aquela pessoa e aquela família está vivendo. E o Ecomapa é um recurso que a gente pode colocar
quais são as pessoas, quais são as instituições que apoiam aquela família. Então, a igreja tem seu papel, o posto de saúde, o hospital do câncer, por exemplo, uma instituição de assistência social. Então, fazer esse mapa mesmo para a gente identificar quais são as forças e as potencialidades que a família tem. Então, são alguns exemplos aí da abordagem familiar. E a gente não pode esquecer o âmbito comunitário, a abordagem comunitária. Então, educação popular, tudo que a gente puder fazer de educação em saúde, de fornecer informação para empoderar as pessoas no seu próprio cuidado, na sua própria saúde, na sua autonomia, é algo que é muito bem-vindo. A competência cultural, para a gente entender que as nossas lentes, elas são nossas, elas foram construídas com a nossa vida, mas cada um tem suas próprias lentes, seus costumes, suas crenças, e nós, enquanto a gente está como trabalhador da saúde, não é nosso papel julgar, não é nosso papel falar que isso está certo ou que isso está errado, né? É importante também a gente fazer um diagnóstico situacional, então entender, naquele serviço que eu trabalho, quais são as necessidades da minha população. Se você está na atenção primária à saúde, cada território tem uma necessidade diferente. Se você está no hospital, qual que é o perfil das pessoas que chegam até você? Então, você conhecer quem você atende, né? Quem é a sua população, ajuda você a fazer planejamento em saúde, a se dedicar mais a estudar certas coisas em detrimento de outras. Então, acho que permite a gente ter essa visão maior. Tem o conceito de cuidado possível. Então, ontem alguém fez um comentário, né, sobre o subfinanciamento do NASF na atenção básica, sobre o desmonte da atenção primária. Então, assim, a gente sabe que a gente tem muitos problemas de referência, contra-referência, recursos, mas a gente tem que se esforçar para fazer o cuidado possível. É claro que a gente não vai perder de mente a nossa luta, a nossa resistência, né, para garantir uma saúde de qualidade para todo mundo. Mas a gente precisa trabalhar com o que a gente tem e promover o cuidado possível para não deixar as pessoas desamparadas enquanto o mundo está um caos. E também no âmbito comunitário, nós precisamos saber trabalhar em equipe e em rede. Então, às vezes a equipe ali está afinadinha, consegue trabalhar junto, mas não conhece as potencialidades do outro serviço, não sabe os recursos que os outros serviços podem oferecer, e aí o cuidado para a pessoa vai acabar prejudicado. Então, independente da abordagem, se ela é individual, se ela é familiar e se ela é comunitária, o foco é o cuidado das pessoas. Balint, né, foi um psiquiatra húngaro que criou os grupos Balint, né, que é algo muito interessante para as equipes de saúde, para poder conversar sobre relações entre profissionais de saúde e pessoas em cuidado, e ele tem essa frase: quem pergunta obtém respostas, mas apenas respostas. Agora, quem deixa falar e realmente sabe escutar, obtém histórias, e com histórias a gente consegue planejar cuidado. Entrando no tema da reunião familiar, né, da conferência familiar, que nós vamos conversar mais sobre isso hoje, o que ela é? É um instrumento terapêutico de cuidado. Então, olha que coisa bonita, é um instrumento terapêutico de cuidado. E ele é caracterizado por um encontro. Então, quando a gente entende que uma reunião, ou uma consulta, ou um atendimento, ele é um encontro entre seres humanos, as coisas ficam mais claras, né, no nosso coração. Esse encontro, ele deve ser pré-agendado entre a equipe de saúde, o paciente e os familiares para discussão de diversos assuntos. É um momento para compartilhar. Então, compartilhar, né, dividir, não é uma coisa unilateral. A gente não vai para uma reunião familiar passar informações. A gente vai compartilhar, a gente vai ouvir a família, responder questionamentos e ajudar na resolução de problemas e planejar o bendito do cuidado, que é o foco da nossa aula de hoje. Tem dois filósofos que eu gosto muito, que é o Deleuze e o Spinoza, e eles falam muito sobre encontro, sobre afetos, e eu quis trazer um resuminho, assim, da ideia, né, do que eles falam. Os sujeitos
uns diante do outro em um encontro compõem uma relação em que são afetados mutuamente. E se o encontro não te afeta, simplesmente você não está ali. Então, o encontro é um lugar onde seres humanos afetam um ao outro. Eu posso provocar momentos felizes e momentos tristes, mas se eu não estou sendo afetado por aquela pessoa que está comigo naquele encontro, eu não estou participando ali. Acho que fala um pouquinho, essa frase conversa com o que o Mário falou, né? Sobre realmente estarmos presentes no momento que a gente está. E um bom encontro ele acontece quando esses dois corpos, essas duas pessoas, se compõem de tal forma que a partir da sua relação há um aumento da potência de vida. Olha que coisa bonita, né? Então, em um encontro, a gente aumenta a nossa potência de vida e, por consequência, aumenta a nossa capacidade de existir. Cada encontro que a gente tem aumenta a nossa capacidade de existir, de amar e de cuidar. Quando a gente fala de reunião familiar, quem que é a família nesse contexto? Então, são pessoas com vínculo biológico ou não. Essas pessoas têm que estar emocionalmente ligadas, né, ao paciente, oferecendo apoio nesse período de adoecimento. Essa ligação emocional pode ser, por exemplo, de um cuidador, pode ser de um vizinho que ajuda nos cuidados. Então, é importante até a gente mapear quem é a família nesse contexto, porque as pessoas que têm uma proximidade sanguínea. E aí nós temos alguns objetivos para uma reunião familiar. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Alinhamento de informações. Então, pode ser que alguém perceba que a família e a equipe de saúde não estão no mesmo patamar de informações e precisa de uma reunião para fazer esse alinhamento. Uma reunião para falar sobre o diagnóstico ou sobre o prognóstico daquela pessoa ou daquela doença. Expor opções de tratamento, quais são os pontos positivos e negativos de cada um, permitindo que a decisão seja feita compartilhada. Planejar o cuidado. Uma reunião para falar de medidas de suporte avançado, por exemplo, cuidados de fim de vida, explicar tecnicamente com uma linguagem acessível, né? Quais são as possibilidades, o que pode ser feito, o que é invasivo, o que não é invasivo. Quando a gente tem familiares inseguros, ansiosos, em sofrimento. Então, muitas vezes, as equipes de saúde acabam rotulando: essa aqui é uma família difícil, essa família aqui é uma família desestruturada. Fico pensando, né? O que é uma família estruturada nesse mundo que a gente vive? No nosso país, por exemplo, a porcentagem de responsáveis, esqueci a palavra correta, mas de responsáveis únicos pela família, ela cada vez cresce mais, com o aumento do divórcio e tal. Então, o que é uma família estruturada? É um pai, uma mãe e um filhinho? Não necessariamente, né? Esse pai pode estar fazendo violência doméstica, pode estar fazendo um monte de coisa. Então, essa definição, né, de família estruturada, de família perfeita, talvez ela não exista muito. Então, esses rótulos, né, de família difícil, às vezes é porque os familiares estão inseguros, estão ansiosos, estão sofrendo. E aí a equipe tem que entender isso e acolhê-los. Algumas estratégias, né, que a gente usa dentro de uma reunião familiar. Valorizar e respeitar a fala dos familiares é algo muito importante. Reconhecer as emoções expressadas. Então, não é só o que a pessoa fala. Se você repara que alguém está com uma cara mais esquisita, está encurvando o corpo, tudo isso são emoções, tudo isso também é linguagem. E a gente precisa estar atento a isso. Escutar ativamente e de forma empática. Então, escuta ativa é diferente de só ouvir, é você realmente estar presente naquele encontro, né, produzindo afetos uns com os outros. Estimular e permitir a realização de perguntas. Então, reunião não é palestra, né? Não é para você ficar falando sozinho, é para permitir perguntas, dúvidas, conseguir acolher. Fornecer informações sobre o processo de luto, se tiver no momento, e reconhecer alguns aspectos do funcionamento familiar. Reconhecer esse aspecto do funcionamento familiar vai permitir para a equipe mapear potencialidades e fragilidades daquela família e daquela pessoa para lidar com tudo que vem pela frente aí. A reunião familiar, ela é um diálogo e não é uma terapia. As famílias e as pessoas, elas têm histórias muito complexas, né, que vêm aí, né,
são construídas durante uma vida. Então, numa reunião familiar, a gente não tem o objetivo de esgotar os problemas familiares, porque aí nós vamos entrar em um outro âmbito que não é o nosso objetivo. Então, é um diálogo. O que nós vamos fazer nesse encontro? Nós vamos acolher os sentimentos, as angústias e a complexidade das relações que os familiares vão trazer. Nós vamos tentar entender essa dinâmica familiar e mapear esses conflitos aí. A gente tem que tentar deixar, nós como equipe de saúde, deixar esses conflitos da família não interferirem na autonomia e no cuidado da pessoa que está ali, que é a principal dessa reunião. O padrão familiar, ele é muito anterior à doença, ele tem uma história, mas o processo de adoecimento da pessoa e a realização da reunião pode acabar exacerbando problemas familiares antigos. E aí pode ser que você identifique que está um cutucando o outro, um discordando do outro, e a equipe, no papel de condutora da reunião, ela tem que entender que ela está ali para acolher e para esclarecer. Então, ela não vai ficar julgando esses conflitos, ela não vai assumir partido. Então, eu acho que a mãe que está certa, o filho está errado. Então, não é nosso papel, né, assumir uma posição ali de alguém. O nosso papel é esclarecer, acolher e cuidar e tentar mediar esses conflitos aí na medida do possível. Uma coisa muito comum, que é o que o William falou, que a Madalena já respondeu, né? Mas é a conspiração do silêncio, o cerco do silêncio. O que é isso, né? É a dificuldade de falar sobre o processo da doença e essa expectativa que a vida pode ser breve. E ela é muito frequente entre os profissionais de saúde, pacientes e familiares. Então, não é incomum alguma família nos procurar, né, e falar assim, olha, não conta não que ele tem câncer, não conta que ele está morrendo, senão ele vai desistir. Meu pai não sabe que ele tem metástase, então vai falando que está tudo bem. Será que se a gente não conversar mesmo sobre isso, a gente está evitando o sofrimento daquela pessoa? Será que a gente está respeitando a autonomia dela, o direito dela escolher as suas preferências, dela entender o que está acontecendo com ela? Porque quem está sofrendo, o corpo que está sentindo os efeitos da doença é o dela. E se ela não souber realmente o que está acontecendo com ela, talvez ela não consiga lidar com todos esses sentimentos, ela deixe de falar algumas coisas, ela deixe de resolver. Então, é algo que a gente precisa entender muito bem, né? E conversar com as famílias. Por que disso tudo? Por que não contar? Qual que é o seu medo? Seu medo é que ele fique depressivo, né? E a gente pode abrir isso em uma reunião e conversar sobre isso, tentar esclarecer esses medos, acolher essas angústias. Quando não tem diálogo, o paciente, a família e a equipe de saúde sofrem. Então, a pessoa está com aquele olhar, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Muitas vezes a equipe de saúde olha, ai, que dó, já está nos seus últimos dias. Então, todo mundo percebe que alguma coisa está errada, mas ninguém fala sobre isso. E isso é uma coisa que traz muito sofrimento para todos os envolvidos. Por isso que a comunicação é um tema tão fundamental. Esse cerco do silêncio, ele gera ansiedade, gera medo, gera confusão, vai cada vez... Ontem nós conversamos sobre as dimensões, né? Física, emocional, espiritual, vai trazer cada vez mais sofrimento para essas pessoas. E vai impedir essa pessoa, né, o paciente, no caso, de resolver suas pendências, de demonstrar sentimentos. Quando nós vamos marcar uma reunião familiar, primeira coisa, a gente precisa perguntar para o paciente, né, para a pessoa em cuidado, se ele aceita isso, né? Se for uma pessoa que está em condição, né, que se está lúcida, perguntar se ela aceita, se tudo bem, se ela quer participar. Se ela não tiver em condições de responder, não tiver lúcida, né? Aí a gente vai conversar isso com a família. Uma coisa interessante é que qualquer um pode pedir uma reunião. Então, um membro da família pode pedir uma reunião, o próprio paciente pode pedir, a equipe pode solicitar que a família venha. Então, não existe uma ordem de quem pede essa reunião. A reunião vai acontecer de acordo com a necessidade dos envolvidos. É preciso ter um objetivo claro. Então, esta reunião nós estamos fazendo para discutir, sei lá, sedação paliativa. Esta reunião estamos fazendo para falar sobre um diagnóstico. Então, ela tem que ter um objetivo claro, senão ela se perde. Precisa ficar definido quem vai participar da família e quem vai participar da equipe. E dentro da equipe, qual profissional vai conduzir?
Não é que essa pessoa vai liderar, vai falar tudo, mas ela vai dar as boas-vindas, vai agradecer que todos estão ali. Quando ela vê que a coisa não está indo para um lugar legal, ela vai voltar, vai falar que a reunião se encerrou e vai marcar um próximo encontro. Então, tem que ter um profissional para conduzir. Tem que ser definido o local para realização. Então, tem uma sala específica para isso, né? Como no Spikes fala sobre um lugar seguro, silencioso, confortável. Então, onde que nós vamos fazer, né? Existe esse espaço, nós vamos ter que criar esse espaço. E qual que vai ser o tempo dedicado para a reunião? Vai ser meia hora, uma hora? Vamos combinar de não passar de 1 hora e meia. Então, ter essas coisas bem pactuadas. Se for possível, nessa reunião, seria muito interessante que fizesse um círculo. Porque no círculo, né, todo mundo consegue se ver. A gente fica de igual para igual. A gente consegue olhar nos olhos das pessoas, a gente consegue escutar, falar e ser ouvido. Então, sempre que possível, deixar esse movimento circular acontecer. Quando a pessoa não está lúcida, não está em condições, né, de participar dessa reunião, existe uma recomendação para que se deixe uma cadeira nessa roda, para a gente não perder, não sair da nossa mente, não perder de mente que a pessoa mais importante, porque com quem a gente está discutindo ali, é o paciente. Então, é sobre ele, é sobre o cuidado dele, é sobre a vontade e os desejos que essa pessoa tem. Porque às vezes a gente não deixa esse local marcado, a gente começa a ir pelos nossos achismos, pelas nossas crenças, e aí a gente não vai estar promovendo um cuidado personalizado com direito à autonomia para essa pessoa. A roda e a reunião, ela tem que ter esse contato visual, tem que ter um certo conforto, uma privacidade. Então, saber que ninguém vai ficar te incomodando, abrindo a porta daquele lugar que você está. Você avisar, olha, meu celular tá aqui, mas eu vou deixar ele no silencioso, ou vou desligar o celular, porque agora eu tô aqui com vocês de corpo e alma, e aqui nós vamos conversar juntos. Se for possível no local, ter um cuidado, um cafezinho, um lenço se alguém chorar, uma água, para ninguém precisar ficar saindo, para você conseguir oferecer um lenço quando alguém se emocionar. Então, esse cuidado também ele é bem importante. A questão dos celulares desligados, né? E prestar atenção na linguagem verbal e não verbal, que o círculo permite que isso aconteça, né? É claro que em tempos de Covid, muitas coisas mudaram, né? Então, reunião online, não muita gente numa sala, mas é bom a gente não perder de vista esses conceitos gerais. Durante a reunião, então, quem está conduzindo ali vai agradecer a presença de todos e iniciar as apresentações. Mesmo que já conheça, sempre tem um ou outro que não tem uma proximidade grande, essa apresentação já quebra o gelo, né? Então, apresentar a equipe de saúde, cada um se apresenta, esclarecer a todos o objetivo da reunião e fazer o pacto de convivência. Então, né, vamos combinar que vai durar 1 hora, que a gente não vai atender telefone, vamos deixar o celular no silencioso e que nós estamos aqui para cuidar da fulana, certo? Entender bem quem que é essa pessoa que está em cuidado, quem que é esse paciente, quais são as preferências. Se a pessoa estiver participando da reunião, ela mesma pode falar. Se não, a gente pode perguntar ativamente para a família. E aí começar, né? Perguntar o que a família sabe sobre a doença, como é que aconteceu até aqui. Como a Madalena já falou, mesmo que a gente já conheça a história, é importante a gente entender como foi a elaboração da família sobre o que a pessoa está vivendo. Checar se existe um cuidador mais frequente. O cuidador mais frequente tem um altíssimo risco de entrar em sofrimento, então cuidar desse cuidador também faz parte do cuidado de uma equipe de cuidados paliativos. E aqui eu trouxe alguns exemplos de pergunta para a gente entender o que é cuidado para essa pessoa. O que é ter saúde para você? Como que você gostaria de ser cuidado? O que você entende sobre essa doença ou sobre esse tratamento? Quais são as suas expectativas desse tratamento que nós te propusemos, né? Ou então, se a pessoa não estiver lá, o que eu preciso saber da sua mãe, da sua esposa ou do seu pai para poder cuidar melhor dela? Então, quando a gente faz essa pergunta, a gente leva em conta o ser biográfico, não só o ser biológico.
perguntar quais são os medos da pessoa e da família, o que que a pessoa acha que está acontecendo com ela. E no final de tudo que conversamos, com tudo isso que a gente falou, qual que é a sua maior preocupação? Para a gente poder planejar um plano de cuidado que consiga acolher as necessidades dessa pessoa e dessa família. Então, seguindo, né, nos passos. Esse resumo da história do adoecimento é muito importante. Linguagem clara e acessível. Um dia, numa reunião, eu falei distensão da barriga. E eu achei que eu estava arrasando, né? Porque barriga, de boa. Mas aí ninguém entendeu o que que era distensão, que é uma barriga estufada, né? Então, a gente tem que tomar cuidado mesmo com as mínimas palavras. Isso, porque essa linguagem técnica da equipe de saúde não necessariamente tem a ver com instrução. Às vezes são pessoas que têm muito estudo, mas esses termos, eles são muito específicos da área da saúde, né? Sempre que possível, confirmar se a pessoa entendeu, pedir para ela resumir, dar informações aos poucos, ir observando como as pessoas vão reagir, para saber até onde a gente vai conseguir chegar naquele encontro e pensar até onde, e quantos outros serão necessários para a gente conseguir falar tudo que a gente precisa. Permitir que os familiares tirem suas dúvidas e expressem preocupações. Então, se essas pessoas saírem da reunião preocupados e com dúvidas, o objetivo da reunião não foi atingido. Nós precisamos manter esse espaço aberto para a expressão de angústias e sentimentos, atentar-se muito para a comunicação não verbal, porque ela é muito importante. Às vezes alguém está muito em silêncio e você fala, ó, aquela pessoa não falou nada, pode ser que tenha alguma questão, ou ela está muito encolhida, ou está falando demais, né? Sempre tem um parente que vem de longe, que não cuidou, que não acompanhou o processo, mas ele quer dar todas as opiniões, e isso fala muito mais sobre ele do que sobre a família, do que sobre o paciente. E a gente tem que saber separar, né, o que é dele e o que é nosso, e tentar focar ali no cuidado da pessoa. Em reuniões familiares, isso é muito comum. Chegar alguém que não está presente no dia a dia, ou que veio de longe, e essa pessoa querer mudar tudo que foi construído, né? Então, isso exige muita habilidade de comunicação da equipe. Se possível, a equipe pode descrever a história natural da doença e a evolução clínica mais provável, para a família ter uma ideia de como aquilo costuma se comportar. É importante que sejam planejados os cuidados, sejam elencados os próximos passos, para ninguém sair dessa reunião perdido. Tá, sabe aquela coisa, tudo discutido, nada resolvido? Isso não pode acontecer. A gente tem que discutir e planejar quais serão os nossos próximos passos. Reforçar e ajudar a família a cumprir a sua função cuidadora. Então, quando a gente já conhece, quando a gente tem um vínculo, quando você consegue perceber a dinâmica familiar, você consegue ajudar. Olha, a sua irmã, ela consegue fazer isso muito bem, então a gente consegue ajudar nesse planejamento e consegue destacar as potencialidades daquela família. A gente também tem que incentivar esse compartilhamento de informações para os familiares mais próximos. Então, de repente, não é todo mundo que conseguiu participar dessa reunião. E aí a gente tem que evitar o cerco do silêncio, já explicando que isso é uma coisa importante, que seja compartilhada com os familiares próximos, desde que a pessoa, né, esteja de acordo com isso, incluindo as crianças, respeitando a linguagem que elas assimilam. Então, essa questão das crianças daria uma outra aula, né? Mas esconder delas, fazer cerco do silêncio com as crianças, também não é algo que é indicado, né? Claro que a gente tem que respeitar a idade, a linguagem apropriada para cada fase da infância que essa criança está vivendo, né? Detectar fatores de risco para luto complicado e trabalhar com a equipe prevenindo já esse luto complicado. Então, ausência de possibilidade de despedida, coisas mal resolvidas, sentimentos não falados. Agora, no Covid, a gente tem muito essa dificuldade, né? Então, a gente já precisa prever esses pontos negativos e tentar não deixar que isso aconteça. Combinar o próximo encontro, agradecer a participação de cada um, resumir e ficar disponível. É o que a Madalena falou, ou deixar um contato, como é que vocês vão acessar, né? Fazer esse combinado. Aí aqui eu trouxe algumas coisas gerais, assim, né? Então, em uma reunião, quando a gente constrói essa relação com a família, a gente está dando continuidade no cuidado. E isso traz muita segurança para a família e para o paciente também, né?
A gente não deve fazer interpretações precoces. Então, achar que entendeu o que está acontecendo e já falar isso no começo. A gente tem que deixar a coisa ser construída. Sempre lembrar de ir construindo vínculo aos poucos, coisas que aproximem, né, a família da equipe de saúde, criar laços, preservar a confidencialidade da pessoa. Então, pode ser que a pessoa tenha te feito algumas confissões e você não vai expor isso numa reunião familiar. Então, isso é muito importante, você preservar o sigilo que você tem, né, com a pessoa. Um tom de voz, então, não gritar. Se alguém se exaltar e falar mais alto, você conversa com essa pessoa com um tom de voz mais ameno. Não ficar dando conselhos, né, que não é nosso papel. Enfatizar esses recursos da família, né, e isso entra naquilo que eu falei de ajudar a família a planejar o cuidado. A longitudinalidade, ou seja, você se colocar à disposição da família para ela entender que você vai estar acompanhando ela ao longo do processo, que não vai ser uma coisa pontual. Destacar a importância de cada um. Então, o cuidador principal, ele tem o seu papel, a sua importância, mas todo mundo da família é importante também. Então, sempre que a gente puder reforçar essa importância de cada um, é algo muito importante, né? Ter um relacionamento empático, não crítico e não julgador com aquela dinâmica familiar, com aquelas relações que eles construíram. E encorajar declarações em primeira pessoa. Então, sempre pedir para falar, ó, vamos tentar falar, eu acho que, senão um fica colocando palavras na boca do outro e o negócio pode desandar. Então, isso aqui é uma prevenção de conflitos em uma reunião. Eu vi essa frase ontem e já achei que cabia muito bem aqui. E se quiseres, podemos ser como as pontes. Eu num lado, tu no outro. E no meio, a distância que nós quisermos dar. E eu pensei nessa distância dessa ponte como distância entre corações. Então, mesmo estando isolados, fisicamente distantes, a distância entre um coração e outro, entre um ser e o outro, é a distância que a gente quiser dar. Então, a gente tem essa liberdade aí para construir esses encontros e essas relações. A gente também precisa construir após reunião. Então, a equipe precisa se reunir, fazer uma avaliação de como foi aquele encontro, verificar se realmente o objetivo foi atingido, percepções sobre a dinâmica familiar. Então, a equipe precisa conversar sobre isso, como ocorreu a comunicação, o feedback é importante. Então, a equipe tem que estar acostumada a receber feedbacks, né? Olha, colega, eu acho que você poderia ter feito diferente. Olha, foi muito legal o jeito que você falou, parabéns. Feedback não é só feedback ruim, é feedback bom também. Para a gente poder reproduzir esse comportamento depois, né? Planejar como que a gente vai poder ajudar essa família, organizar o cuidado, resolução das demandas que elas trouxeram e registrar tudo em prontuário, que é muito importante também. Essa resolução das demandas, muitas vezes, a equipe pensa que a prioridade da família vai ser uma, e na verdade a família traz outra. E a gente não pode achar que a nossa prioridade enquanto equipe é mais importante que a prioridade da família. Então, às vezes, a família está preocupada com uma questão habitacional, com um auxílio-doença, e a gente tem que planejar e acolher isso de forma muito, muito forte mesmo, porque tudo isso faz parte do sofrimento. Então, muitas vezes, a gente está diante de um quadro de dor total. Então, a pessoa está com dor física, está com sofrimento emocional, com sofrimento espiritual, com sofrimento social. E depois de uma reunião, depois de um planejamento de cuidado que envolva equipe de saúde e família, a gente pode passar de dor total para um cuidado total. E isso vai fazer muita diferença na vida dessa família. E na vida da equipe de saúde também. Quando a equipe de saúde consegue cuidar bem, é uma prevenção de burnout. A gente vê sentido no que a gente faz, a gente vê propósito nos nossos dias, né, no nosso trabalho. E isso traz paz para o nosso coração. Uma última reflexão que eu gostaria de trazer, né? Não cuidar do nosso paciente como se fosse a sua mãe. Cuide como ele mesmo gostaria de ser cuidado. Porque a gente não sabe se ele gostaria de ser cuidado igual a sua mãe gosta, igual você acha que é o melhor. Então, sempre a gente tem que perguntar: como é que você quer ser cuidado? Você prefere isso ou isso? Você gosta disso? Porque só assim a gente vai conseguir fazer algo realmente individualizado. Eu não posso achar que eu sei o que é melhor para ele. Eu preciso perguntar se realmente isso é melhor para ele.
Isso envolve respeito, envolve cuidado, envolve autonomia, separar o que é meu e o que é do outro. Esse separar o que é meu e o que é do outro nem sempre é fácil, né? Mas a gente precisa treinar, a gente precisa ter isso como a luz lá no fim do túnel e caminhar nesse e percorrer esse percurso. Porque não adianta a gente achar que eu sei o jeito melhor de cuidar e todo mundo vai ser assim. Pode ser que colocar uma sonda nasogástrica faça sentido para alguém e não faça o menor sentido para o outro. Por isso que tem que discutir sobre as possibilidades. Lembrar da importância do nosso olhar. Eu falei isso ontem, reforço aqui hoje. Quando eu olho para a pessoa, enxergando a potência de vida que ela tem, muda tudo. Agora, se eu olho para ela com pena, com dó, coitado, não tem mais nada para fazer, o cuidado vai ser muito diferente, né? E lembrar de não fazer falsas promessas. Então, não é porque você está numa reunião familiar que você vai falar: olha, fiquem tranquilos que vai ficar tudo bem. Você tem certeza que vai ficar tudo bem? Você pode garantir isso? Não, então não fale. Ah, você vai melhorar, vai. A gente não pode desconsiderar as crenças, as pessoas que estão ali apostando no milagre. De forma alguma, você não é Deus para desacreditar disso, mas você não pode fazer falsas promessas. E para finalizar esse encontro nosso, nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. É nisso que eu acredito, é o que eu acho que faz toda a diferença em uma equipe, em uma família, no cuidado paliativo, na nossa prática profissional. E eu espero que a gente tenha construído um conhecimento juntos aí. Estou à disposição para qualquer dúvida. A palavra da aula vai ser cuidado.